Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e agora vamos falar aqui sobre IBOV, futuros, mini índice, mini dólar, bem como os ativos aqui listados, PTR4, Vale 3, nesse dia em que tivemos a seleção brasileira ganhando, ponto positivo, mas o IBOV não acompanhou a vitória da seleção brasileira. Pelo contrário, terminou o dia com queda de 1,11%, batendo ali basicamente na média móvel de 13 períodos, vindo para baixo, perdendo a mínima do pregão anterior. Aqui pelo gráfico 60 minutos a gente vê um movimento de baixa que perde a mínima aqui desse fundo anterior. Então traz uma sinalização negativa, ou seja, aumentando a chance de ter aqui novamente um movimento para baixo no gráfico diário. Então o IBOV fazendo uma correção mais aqui no tempo, como eu já venho comentando, quanto maior for essa correção no tempo, ainda vai ficar a chance maior da gente ter um movimento para baixo no índice. A perda da mínima do pregão de hoje, 70.133, reforça a chance de voltar a cair para possível perda da região dos 69 mil pontos, caminhando já para uma faixa de suporte em torno ali dos 68 a 67 mil pontos. Olhando aqui para os futuros, só para mencionar que para o IBOV reverter essa sinalização negativa do pregão de hoje, ele precisaria voltar para cima dessa máxima aqui, do 72,032. O IBOV, nesse momento, pelo gráfico semanal, não consegue nem superar a máxima da semana anterior. Então, futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço a sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever de forma gratuita aqui no canal, passando o mouse no canto inferior direito em cima de daltonvieira.com, da logo, e na sequência vai aparecer a opção de clicar para se inscrever no canal de forma gratuita e para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado disponível no canal. Gráfico de 60 minutos no mini índice. Observando o gráfico de 60 minutos, o que eu acabei de mencionar no gráfico do IBOV, a gente teve aqui uma tendência de alta mais sofrida, bem sofrida, estava indefinida, aí gera aqui uma sinalização de tendência de alta, mas não conseguiu se manter acima dos 72 mil pontos. Dá uma pancada para baixo, volta, faz um movimento muito forte para baixo e a probabilidade maior seria a gente ter esse tipo de movimento. Então é importante a gente ficar atento no sentido desse movimento aqui de subida não ganhando força para cima. Sinalizações aqui para baixo fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, na minha avaliação. Para cima, cheio de resistência importante pela frente, região de 70, volta a ter a região dos 71.400, 71.400, 71.375 a 71.415, volta a ficar com esse patamar aqui de teto em resistência, até a máxima desse candle aqui também é um patamar de resistência. Depois disso volta a ter aquela região ali de resistência mais acima de 72 mil pontos. Enfim, o caminho ficaria com mais perspectiva, com melhor relação risco-ganho para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Então, para trabalhar na ponta compradora, teria que acontecer algo muito forte aqui para cima para pensar em oportunidade mais na ponta compradora. Mas nesse momento, mais para a ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos, ou pivô de baixa, também seriam as possibilidades de entrada na ponta vendedora em cima do mini índice. No dólar, dia de hoje forte para cima, rompeu tudo aqui, deu sequência, a movimentação para cima, o viés ainda continua sendo de alta ali pelo gráfico semanal, bateu na região de resistência ali dos 3.867, a máxima desse candle e um gap de baixa, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos. A tendência nesse momento é uma tendência de alta no G60, forte para cima, um movimento muito forte, sem nenhum tipo de correção, e agora nessa última hora de pregão que apresentou uma chance de se ter uma correção. Então, dentro dessa sinalização aqui para baixo, de se ter alguma correção podendo vir buscar aqui que é a média, topo descendente num gráfico de 10 ou 15 minutos, mais interessante para a ponta vendedora. Pivô de baixa já com alguma restrição por conta que pode justamente ficar em cima já de um patamar de suporte em cima do mini dólar. Se a gente olhar para o G60, que eu ia falar do gap, então tem aquela máxima daquele candle que eu mostrei no gráfico diário, e o outro ponto é aqui nesse nível, a região aqui na casa dos 3.910. Tá? Então, região de 3.910, 3.913, zona de resistência para esse movimento atual de subida. Se o movimento chegar lá mais ainda, ou seja, abre subindo e já bate lá nessa região de resistência, abre-se a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora após gerar alguma sinalização para baixo, até mesmo pelo um gráfico de 30 minutos, ou sendo mais ousado, ou seja, trabalhando contra a tendência, seria através de um topo no gráfico de 10 ou 5 minutos. Depois disso, então, vamos falar aqui do
da PETR4, a Petro no pregão de hoje fechou com alta de 3,18%, conseguiu fechar acima desse patamar, mas não foi um candle de força, no sentido de fechamento próximo da máxima. Considerando que o Ibov caiu, a Petro foi bem, gerou um pivô de alta no gráfico diário, ou seja, restabeleceu aqui a tendência de alta de curto prazo, cenário mais apropriado para a ponta compradora, só que o ativo ainda continua dentro de todo esse movimento de baixa no gráfico diário, ou seja, ainda esse pivô de alta no gráfico diário tem uma certa restrição em relação a esse pivô, mas de qualquer forma, independente da restrição, a sinalização, a confirmação de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos traz a possibilidade justamente de trabalhar numa compra com stop abaixo desse patamar aqui, ou seja, depois de gerar esse pivô de alta, ou seja, ela voltou para testar a região aqui dos R$ 16,48, aqui a região 16,48 passa basicamente aqui por aqui assim, ó. Então, voltou aqui nesse patamar, usando o topo anterior no gráfico de 60 minutos, vou jogar o G60 do lado de cá para ficar mais claro. Voltou aqui nessa região, bateu nessa região e gerou uma sinalização ali de possível fundo. Então, é uma das alternativas para se pensar em operação na ponta compradora a favor da continuidade desse movimento de subida. Por outro lado, se a Petro fizer algo nesse sentido no próximo pregão, seria uma sinalização mais forte para baixo que pode trazê-la de volta para a região dos R$ 15,00 a R$ 14,90, que seria a zona de suporte para a Petro. Antes disso, tem até esse fundinho aqui na faixa justamente dos R$ 15,00, 15,01, tá? Que é justamente a região que eu acabei de citar. Vale 3, dia de hoje, bate lá na média móvel exponencial de 3 períodos, bate na região de resistência e perde força nessa região. Cheguei até a comentar na live pela manhã perguntando se Vale 3 ou PETR4 mais interessante para compra em opções. Eu comentei até, para mim seria um pouco mais pensar em venda de Vale, visto que o movimento foi longo para cima pelo G60, perda da última mínima ascendente no gráfico 60 minutos, visto que estava batendo num patamar de seria mais para a ponta vendedora, ou seja, mais usar em cima de uma ponta vendedora do que na ponta compradora, pensando logicamente mais para dentro do dia, tá? Uma operação mais para o pregão de hoje. O fato que o ativo fechou com queda de 0,39%, segue aqui. Para gerar um sinal mais relevante para cima, teria que vir para cima dessa região aqui, primeiramente nessa faixa de resistência dos 49,20 e principalmente para cima dos 49,70, 50 reais. Se fechar a semana acima até dos 50 reais, seria algo bom lá pelo gráfico semanal, uma sinalização boa de fundo no gráfico semanal. Mas enquanto não fizer isso, a Vale ainda continua dentro de um cenário mais de tendência de baixa de curto prazo. BBAS3. BBAS3, a gente tinha uma operação na ponta compradora, essa operação evoluiu, foi lá nos 28,17, gerou mais do que o tamanho do stop da posição, ou seja, o ativo conseguiu gerar um movimento bom para cima. Depois que gerou essa relação risco-ganho de 1 para 1, eu reposicionei o stop para um ponto de não sair mais perdendo dessa posição, ou seja, o ativo gerou aqui um movimento forte para cima, confirmou o pivô de alta no gráfico 60 minutos, e aí o stop foi reposicionado justamente para essa mínima aqui, um pouco acima do nosso preço de entrada. O ativo foi lá, foi perdendo força, minha expectativa era que até que se segurasse aqui, por isso que eu botei o stop aqui para fazer algo nesse sentido. Então, se perdesse essa mínima, já não seria algo tão interessante para eu continuar dentro da posição, porque justamente ela faz uma sinalização negativa, fecha até abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e gera até a expectativa de iniciar um novo movimento para baixo, a BBAS3. Então, a operação foi encerrada, praticamente aqui no 0 a 0, mais 0,15%, capital total mais 0,02%. IP3 também foi encerrada, ativo que tinha no pregão passado já conseguido, principalmente no leilão de fechamento, superar a máxima do pregão anterior, gerando um sinal aqui de fundo em cima da média, mas não conseguiu dar sequência. Abriu aqui o pregão, não conseguiu dar sequência, foi perdendo força e acionou a nossa saída. Lembrando que eu só arrisquei esse candle aqui em termos de stop, o tamanho desse candle aqui em termos de stop na IP3. Então a operação foi encerrada nesse ativo. Caso consiga gerar algum sinal bastante relevante aqui para cima, superando a máxima de hoje, poderia justamente voltar para a ponta compradora. Não descarta essa possibilidade, visto que se o papel, depois que gerou esse candle aqui para baixo, não ganhar força para baixo e voltar aqui para cima, vai aumentar a chance de realmente acontecer um movimento de subida no gráfico diário, caminhando aqui para esse nível de resistência de um topo anterior localizado em 29,43. Essa operação foi encerrada então com perda de 1,9% na operação e essa operação trouxe uma redução de 0,27% do capital total. O outro ativo foi Qual3. Qual3 também a gente abriu posição no pregão de ontem, aqui já mais próximo do fechamento,
E o ativo com esse candle forte para baixo aqui no G60, eu até trabalhei com stop um pouco mais abaixo, ou seja, o candle que basicamente que faz ali uma confirmação mais forte de um pivô de alta, saindo da região de topo aqui do G60, que era um patamar de resistência. Eu optei por trabalhar, era inclusive um fundo no gráfico de 15 minutos aqui nesse nível, optei por trabalhar com stop mais curto aqui abaixo desse patamar. O stop foi acionado aqui nesse nível, ela terminou fechando bem a última hora de pregão. Mas essa operação trouxe então uma perda de 2,76%, capital total menos 0,3%. Basicamente ali dando uma zerada no mês, nesse momento está próximo zero ali a essa... Deixa eu até colocar aqui, só um instante enquanto eu ajusto aqui a tela. Deixa eu até colocar aqui para mostrar aqui. Após esses encerramentos, está basicamente no 0 a 0 aqui um mês depois dessas operações. E aí a gente tem operações em aberto. Vamos aqui para essas operações que foram abertas, duas abertas no pregão de hoje e uma que a gente já estava em aberto. VEG3, recomendação na ponta vendedora no pregão de hoje se perdesse a mínima do pregão anterior, dos R$ 15,63, ou seja, o ativo gera aqui uma movimentação para cima, a tendência é de baixa, gerando a sinalização de topo, optando por buscar essa operação na ponta vendedora. A operação foi executada, estava até bem aqui embaixo, o leilão que jogou ela um pouco mais aqui para cima, puxou ela um pouco aqui para cima dos R$ 15,63. Então essa operação foi recomendada aqui, passando os dados dessa entrada, 15,62, stop em R$ 16,06, isso traz um risco para a operação de 2,82% e o objetivo na faixa dos R$ 14,96, alocando aqui 16% do capital total. Deixa eu só confirmar se está tudo certo em relação a esse lançamento aqui na planilha, porque atualizei agora tudo depois da retorno do Jogo do Brasil. Então, essa foi a operação de VEG3. O outro ativo, a minha expectativa é justamente ter um movimento aqui para baixo em cima de VEG3. Tá? O stop nesse momento em 16,06 é logo acima da máxima deste candle aqui. Então, não seria mais interessante, logicamente, a gente ver um fechamento para cima desse candle, podendo até trabalhar com stop até um pouco mais abaixo de 16,03, mas muito próximo o ponto ali dos 16,06. Mas enfim, a gente tem aqui também BIF3 em andamento, a venda em cima da BIF3 fechou na mínima do dia em R$ 6,50, com queda de 1,52%. Então seguimos aí dentro da ponta vendedora em cima de BIF3 sem nenhuma alteração em relação ao stop. A partir do próximo pregão eu posso avaliar justamente um reposicionamento de stop nessa operação. Mas por enquanto mantendo a expectativa de poder vir aqui para baixo, até de poder perder ali a região de R$ 6,32. A outra ação que a gente abriu aqui, eu abri posição já no leilão de fechamento, né? Eu mandei recomendação no leilão de fechamento, foi informando que a execução seria efetuada no leilão de fechamento, foi RAIL 3, ou RAIL 3, RAIL 3. Ativo em cima de um patamar de resistência, são vários fundos anteriores aqui, antigos suportes, então já vem aqui com essa zona de resistência e gerou um forte candle ali de baixo no gráfico diário. Então me chamou a atenção de entrar mesmo na ponta vendedora no fechamento mesmo do pregão, para que a gente trabalhando com stop aqui mais para cima, eu trabalhei com stop até colocando aqui os valores 13,15 seria o ponto de entrada, fechou em 13,16 ponto de entrada, então foi 13,16, e stop em R$ 13,76, que está acima, aqui esse stop é o stop da volatilidade, está até acima aqui dessa máxima que é R$ 13,73. Então está um pouco acima desse patamar, mas podendo ficar até acima da máxima desse candle já estaria bem posicionado o stop, porque inclusive seria acima da máxima aqui dessa região de topo, de uma zona de resistência. Enfim, o stop está bem protegido, não significa dizer que ele não vai ser acionado, mas está bem protegido aqui. A minha expectativa é que esse ativo, depois de ter algumas tentativas tentando romper essa região e depois dessa sinalização de baixo, força por parte dos vendedores, minha expectativa seria de ter algo para baixo. Então, ativo aí com a venda executada, objetivo em R$ 12,24, risco de 4,64%, alocando 11% do capital total. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês, uma ótima noite, um bom descanso e até o próximo pregão desta quinta-feira. Um grande abraço.